origem remota, rituais ocultos, superdesenvolvimento mental, são alguns dos assuntos que fascinam os iniciados no rosacrucianismo. Dizem os Rosacruzes que para entender seus ensinos, é preciso recuar à época do Império Egípcio, e assim dão a sua origem ao tempo em que os egípcios ainda transmitiam suas ideias, imprimindo sinais herméticos em tijolos de barro, tempo que antecede o uso do papiro como escrita. Afirmam ainda que a primeira loja branca teve início no reinado do faraó Amenófis I. Christian Rosenkreuz é conhecido como fundador do rosacrucianismo. Nascido em 1375, na fronteira da Alemanha com a Áustria, onde se educou e se desenvolveu, Rosenkreuz começou a viajar e após percorrer a Alemanha, Áustria e Itália, encaminhou-se para o Egito, onde foi bem acolhido pelos irmãos da loja egípcia. Ali, foi admitido em todos os graus dos mistérios egípcios, e fundou a Ordem Rosacruz. Assim como a maçonaria se intitula uma sociedade secreta, assim também são os Rosacruzes. No século XVIII, deu-se o título de Rosacruz a todas essas entidades, que afirmavam ter relações secretas com o mundo invisível. Neste conceito, da mesma forma como a maçonaria nega sua condição de entidade religiosa, assim o fazem os Rosacruzes. O rosacrucianismo é um tipo de sociedade religiosa eclética, ou sincrética, pois admite em seu quadro associativo pessoas de todas as religiões. Tem seu templo, também a sua loja do lar. Tem seus sinais de reconhecimento, tem palavras de passe e apertos de mão. Tem também diversos graus, e há cerimônias especiais para a entrada nesses graus. Declarações sobre sua condição de seita religiosa são comprometedoras e contraditórias. Já disseram que o trabalho Rosacruz se torna uma religião para alguns de seus membros. Isto é verdade, desde que com isto não se queira dizer que a ordem se transforme em igreja ou sinagoga. Aos Rosacruzes pede-se que frequentem as suas respectivas igrejas, ou sinagogas, ou outras religiões que possam pertencer, e que cooperem no bom trabalho que lá estão realizando. Podem se tornar a religião de uma pessoa, seja ela metodista, presbiteriana, protestante episcopal, católica romana, judaísmo messiânico, judaísmo reformista, judaísmo ortodoxo, budista, hindu, espírita ou qualquer outro tipo de fé. No verbete religião afirmam que o conhecimento de Deus e de suas manifestações suscita real devoção religiosa da parte dos Rosacruzes, e o místico é sempre um sincero estudante de teologia básica. Todavia, além de associar-se a igrejas sectárias, a fim de auxiliá-las na importante obra que estão realizando, o Rosacruz é liberal, é tolerante em sua religião e vê Deus em tudo e em cada uma de suas criaturas, panteísmo, incentivando o estudo de suas monografias. Dizem mais. Um fato bastante inusitado e curioso dessa prática ecumênica é a história do fundador do protestantismo, Martinho Lutero, que tinha muitas ideias embasadas nos conceitos místicos rosacrucianos. É amplamente discutível se os chamados reformadores radicais
teriam exercido uma forte influência sobre os Rosacruzes, ou, como algumas evidências parecem sugerir, se teriam sido os Rosacruzes a influenciar esses reformadores. Esses pensadores e teólogos luteranos acreditavam que a reforma de Lutero deveria ser ampliada, que a doutrina ortodoxa não era suficiente e que o cristão devia realizar a comunhão mística com Deus. Entre outros, é possível citar os nomes de Caspar Schwenkfeld, Sebastian Frank e Valentin Engel. Mas embora por outro lado, Lutero tinha essa simpatia pela visão rosacruciana, ele não era tão ecumênico assim, pois era antissemita. Assim como os rosacrucianos, os maçons, os protestantes tinham grande aversão à Igreja Católica.
Lutero, com sua simpatia sincrética, como no caso da Rosa Cruz, foi apenas mais um instrumento das elites ocultas, pois as mesmas criam um problema para depois apresentar a sua solução. Criam um caos para depois estabelecer uma nova ordem. Algumas sociedades secretas, como a Rosa Cruz e a maçonaria, operam dentro de organizações ou grupos que parecem ser opostos uns aos outros. Isso tem sido um meio de manipular guerras, dirigir a ciência, a política e a religião para dar avanço à agenda da elite mundial, vestidas de filantropia e humanitarismo. Sociedades secretas como a Rosa Cruz e a maçonaria continuam presentes na política e religião, embora tenha sido desenvolvida uma visão anti-sociedades secretas. Nos últimos anos, a maçonaria e o rosacrucianismo ainda têm fortes laços com a liderança protestante em todas as suas denominações, pois o sistema religioso é apenas mais um tentáculo pelo qual a elite mundial manipula a sociedade. A Rosa Cruz segue o sincretismo religioso, algo muito comum e praticamente unânime no movimento Nova Era. O Criador não é conivente com este ato, muito pelo contrário, o abomina. Para muitas pessoas, qualquer tipo de culto é aceitável e não examinam as escrituras para verificar como Deus vê essa situação de duplicidade religiosa. Nas escrituras, vamos encontrar que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Olhando em Gênesis 4 versos de 3 a 7, encontramos dois irmãos, Abel e Caim, oferecendo culto a Deus. O oferecimento de Caim foi rejeitado e o de Abel foi aceito. Na Bíblia encontramos Deus exigindo adoração exclusiva em Deuteronômio 6 verso 4, também em Êxodo 20, verso 5. Os rosacrucianos utilizam-se de objetos em suas práticas ocultistas tais como incenso, estátuas, toalhas, aventais, bandeiras, decalques, discos, fitas cassete, publicações como monografias, de vários graus, enviadas pelo correio para os membros da grande loja. Sabemos, por tudo que vemos nesta série, que todo tipo de feitiçaria, idolatria e toda essa sujeira falada anteriormente é visto pelo Eterno como avodazará, serviço estranho, automaticamente rejeitado pelo Deus Todo-Poderoso. Sendo uma entidade religiosa, a Ordem Rosa Cruz, com práticas ocultistas, propaga curas por meio de poderes extrasensoriais conhecidos pela sigla PES. Promete desenvolver o poder da vontade, manter a saúde, superar hábitos maus, atingir uma conscientização cósmica, mudar o ambiente, superar o complexo de inferioridade, decifrar antigos símbolos. Essa condição de práticas ocultistas não é negada pelos Rosacruzes. Dizem que seu estudo é o mais completo, integral, minucioso e maravilhoso curso de alta instrução em metafísica, ocultismo, magia natural, psicologia e desenvolvimento mental, que o homem jamais teve. Afirmam os Rosacruzes que existem certas palavras mágicas que, quando pronunciadas, trazem proteção contra circunstâncias adversas. Os membros dos graus inferiores, quando se confrontaram com situações graves e ameaçadoras, ao repetir, imediata,
silenciou suavemente a palavra matrem, ou a palavra matra, trouxe-lhes proteção imediata para o corpo e paz para a mente. Por exemplo, os membros que se confrontaram com colisões quase certas foram protegidos quando rápido e mentalmente repetiram a palavra matrem, ou matra. Outras palavras são ra, ma. Pronunciar essa palavra sagrada e fazer com que ambas soem como u, a. A palavra Rama deve ser pronunciada alongadamente, da seguinte forma. Um dos rituais mais praticados é assim descrito. Selecione qualquer ocasião do dia ou da noite, e qualquer período da semana em que seja mais conveniente para realizar este ritual. Requererá o isolamento de uma convocação de Sanctum. Velas. Acenda 2 velas, achote, no altar de seu Sanctum, colocando-as cerca de 20 centímetros de distância uma da outra, no mesmo plano. Se tiver a cruz do Sanctum, coloque-a ligeiramente por trás das 2 velas e no centro entre as mesmas. Incenso. Na ocasião em que preparar as velas, acenda também o incenso no incensório. O incensório deve ser colocado cerca de 10 centímetros em frente à cruz do Sanctum. Avental. Se tiver o seu avental ritualístico, deverá usá-lo, atando da maneira usual. Luzes. Todas as luzes devem ser apagadas, em seu Sanctum, com exceção das velas e a lâmpada próxima à cadeira em que estiver sentado, para a leitura. Evite, se possível, ter luzes brilhantes acesas no teto. Os Rosacruzes sempre se reuniram para seus estudos e meditações em conjunto, e esse local é chamado de loja, não no sentido comercial. No caso, essa palavra vem do germânico Leobja, e do francês loggia, que designa a casa, o abrigo, o lar etc. Também designa um local de trabalho, porém para os Rosacruzes um trabalho místico. Eles até hoje perpetuam essa tradição, e possuem lojas onde os trabalhos coletivos são levados a efeito. A Amorque revolucionou o conceito de aprendizado místico, porque ela envia diretamente para a casa do membro suas lições. Foi como transferir a loja para a residência da pessoa. É importante frisar que, quando do ingresso na ordem você é convidado a ter um local em sua casa, seja ele permanente ou temporário, para seus estudos, e que seja sagrado para você. Este lugar, a tradição Rosacruz chama de Sanctum, palavra que em latim significa santuário. É sobre este local entre aspas, elevado, que é feito o ritual macabro anteriormente mostrado em vídeo. A Rosacruz também tem a visão na divindade do homem, essa pretendida evolução do homem indicada pela rosa desabrochada é elevar o homem à divindade, como afirmam. Esse ensino panteísta, tudo é Deus, é antibíblico. O homem foi criado por Deus, não se compara a ele. Maimônides, um grande sábio judeu, ensina que, posto que Deus não é físico, ele não possui qualidades físicas. Vários rabinos concordam, Deus não tem partes. Assim, metáforas como Tselem Elohim, imagem de Deus, plantado no homem deve ser entendido como simplesmente indicando o mais alto status que os humanos têm, acima de todas as outras criações. Deus anexou seu nome à expressão Tselem Elohim, para enfatizar o grande potencial de nossas almas. Porque somente com nossas almas podemos aprender sobre Deus. Mas de nenhum modo Deus pode ter partes, e, portanto, a tentativa do homem de abandonar a responsabilidade por sentir Deus dentro de si é falácia.
Essa visão panteística levou os judeus a acreditarem que Deus existia mesmo no interior do pecado, assim como outros absurdos. O homem é uma criatura, não criador. O homem é o homem e Deus é Deus. Não podem ser confundidos. Para criarem a consciência da sua divindade, os Rosa-Cruzes são aconselhados a repetir continuamente as seguintes palavras: Deus é distinto da sua criação, embora não esteja distante dela. Entende-se com isso a transcendência e a imanência de Deus. A transcendência de Deus é a característica de ele ser distinto da criação, e a imanência de Deus indica que ele não abandonou a criação, como ensina o deísmo ou os modistas de internet e seguidores das falácias, Anunnaki e afins. A doutrina da reencarnação é uma das principais doutrinas dos Rosa-Cruzes e eles não fazem segredo disso. Como temos reparado, este conceito mentiroso está em praticamente toda a religião criada por homens que estão sob influência de forças das trevas. Nas escrituras isto não tem aval, como já foi mostrado, posso dizer, dezenas de vezes em nossa série. Deixarei um leve exemplo do livro de Jó, para novamente vermos que este conceito de reencarnação não é bíblico. Eles deturpam várias das passagens das Escrituras, como por exemplo, sobre o Jardim do Éden. Toda a Torá foi dada pelo Eterno a Moisés, e não é como cabalistas ou esotéricos tentam dizer que a Torá é 100% alegórica, de que nada na Torá é literal, que tudo que está nela é apenas para reflexão ou uma historinha para conhecimentos profundos, entre aspas. Crer nisso é dizer que o próprio Eterno é mentiroso. Se liga no que o Eterno falou na própria Torá em Números 12. No Brasil existem várias organizações que seguem essa ideologia ocultista rosacruciana. Antiga mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, fundada em 1915, pelo ocultista Harvey Spencer Lewis, em Nova York, Estados Unidos. Fraternidade Rosa Cruz,
fundada por Mike Zendel, em 1907, Oceanside, na Califórnia, Estados Unidos. Fraternitas Rosae Crucis, fundada por Pascoal Beverly Ranthorpe, em 1868, em Quakerstown, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lectorium Rosin Crucianum Aurea, fundada em 1971 por Jan van Riegeborn, em Haarlem, na Holanda. Igreja Expectante, fundada em 1919 por Albert Raymond Costet, em Guarapari, no estado do Espírito Santo. São as seguintes as cerimônias e práticas celebradas regularmente que identificam os Rosa Cruzes como uma seita religiosa. Ritual de aposição de nome, que deve ser realizado até os 18 meses da data do nascimento, numa cerimônia parecida com o batismo de crianças praticadas em igrejas católicas. Ritual de matrimônio, um tipo de cerimônia religiosa de casamento. Esta cerimônia pode realizar-se até após uma semana depois do casamento no civil. Ritual fúnebre, cerimônia realizada só quando o morto tiver pertencido à ordem. Ordem Juvenil dos Portadores do Achote, cerimônia realizada com crianças e adolescentes entre os 5 e 17 anos, com 3 classes por idades. Algo bastante semelhante à Ordem de Molay, na maçonaria. Ritos anuais, festa sagrada do Ano Novo, com refeição simbólica, março, e a festa da pirâmide, setembro, em comemoração à construção da grande pirâmide de Quéops. A Ordem Rosacruz, a MORC, recebeu a visita do Rabino Pablo Berman, da Sinagoga Beit Yaakov, do Centro Israelita do Paraná em 2016. De acordo com o grande mestre da Ordem Rosacruz, Frater Hélio de Moraes e Marques, essa entrevista com o Rabino iria levar muito conhecimento acerca da história, dos fundamentos, das semelhanças e da mensagem de sua religião. Para todos os telespectadores do programa Presença e Harmonia, que é um programa, a MORC, que propaga tolerância religiosa e ecumenismo, disse o grão-mestre Rosacruz acerca deste marco, entre aspas. Como o judaísmo se relaciona com as demais religiões? Em geral, no mundo, as diferentes comunidades judaicas no mundo, tentamos fazer muito relacionamento com as outras, com o que chamamos diálogo religioso. Es muy importante hacer eso, con todas las tradiciones y con todas aquellas que están abiertas ao diálogo. Tanto en Argentina, no Brasil, tem muito sobre isso. Cuando eu morava na América Central, tinha muito, en El Salvador también. Tem organizaciones que se dedican ao diálogo, muchos rabinos que dedican su vida ao diálogo también. En Curitiba también tenemos varios encontros de diálogos interreligiosos, y no Brasil también. Así que y es un trabajo que às vezes fica só en los religiosos, fica nas lideranças. Às vezes no llegamos, porque nos reunimos, às vezes hacemos reuniones de religiosos, y lo más difícil es llegar a las pessoas con ese diálogo. En algunas escuelas en Curitiba se hace una vez al año toda una mesa de religiosos, y las crianças preguntan a cada lo que cada criança quiere preguntar. Es una idea muy positiva, que las crianças conozcan quiénes son los religiosos y poder hablar y responder a ellos. Entonces es importante o diálogo no mundo de hoy, como las cosas están, y na realidade que tenemos con muchas cosas que acontecen. O diálogo es la única cosa que puede nos salvar, de falar todo sobre Deus, un Deus criador, y que cada uno puede tener su tradición religiosa, acompañar su tradición, ser feliz y compartir con nosotros. Y que ninguém tenga verdad, todos tenemos una parte de la verdad.
¿no? Tampoco el pueblo judío es el pueblo escolhido, ¿sí? Cuando hablamos del pueblo escolhido. No es escolhido. Es un pueblo particular, es una traducción ruin do hebraico. Un pueblo particular, mas cada pueblo es particular, cada pueblo tiene su particularidad. Y el meu rabino en Buenos Aires, rabino Abraham Skorka, él es el mejor amigo do Papa Francisco, ¿no? Siempre se fala do amigo do Papa. Entonces tem diálogo agora entre a Igreja Católica e o judaísmo muito positivo. Que bom. A partir dessa amizade e a partir também da abertura. Horas, o Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus do Islã, ou da Macumba, ou até do hinduísmo. Disse este rabino que todos temos o mesmo Deus, que os deuses falsos e estranhos que ensinam coisas opostas às escrituras é o Deus da Bíblia. Você pode até conversar com pessoas de outras visões, isto é fato, mas dizer que o Eterno é uma divindade oposta ao que ele mesmo ensina na sua Torá é demais. O mesmo rabino disse que todos podem seguir suas tradições religiosas, que estarão servindo ao mesmo Deus. Poxa! Mas que Deus é este? Um rabino não sabe o que é ensinado na sua própria escritura. Se o Criador pede o tempo todo para as pessoas arrependerem de seus maus caminhos e buscarem a Ele, como elas então devem continuar seguindo caminhos que o mesmo Deus adverte em todas as escrituras? Para piorar, disse que todos têm um pouco da verdade, a tornando relativa. Relativismo também infiltrado nas religiões, obviamente para gerar o ecumenismo em todas as escrituras, como ele devia saber. Dizem que a verdade está com o Deus Todo-Poderoso, basta buscar conhecê-lo e seguir os seus caminhos. Quem diria um rabino está num cenário totalmente egípcio, algo totalmente estranho, pelo fato de toda a opressão que o povo israelita sofreu nas mãos do Egito. O problema está nele estar inserido num cenário religioso. O que já o refuta e rechaça que estaria apenas em um cenário que não tem problema dialogar com pessoas do Egito, entre aspas, mas vemos que está 100% com conotação religiosa esta entrevista e o mesmo participando disto. Coisa que deveria ter vergonha, além de ser um mandamento da Torá em Deuteronômio 17 verso 16. Não precisamos dizer mais nada, pois o sincretismo religioso é latente. Como podemos ver, um gigantesco sincretismo religioso e esotérico. Repararam um raio de homens iluminados, entre aspas, que estão conectados em um mesmo ideal.
Detalhe, que a maioria já foi falada na série. Não adianta e não há como negar. O movimento Nova Era tenta absorver todas as religiões, culturas, governos, com o intuito de unificar todos estes sistemas em apenas um só: cultural, econômico e espiritual. As filosofias luciferianas, que são o cerne da New Age, estão a cada dia mais ganhando espaço, destaque e respeito na mídia e em nossa sociedade. Para que a nova era consiga seu ápice, seus secazes precisam primeiro contaminar as pessoas, fazendo Deus e seus preceitos serem esquecidos por elas, coisa que de certa forma já ocorreu. Yeah. Welcome to the show, please settle in. Make yourself at home, please settle in. Gather round, gentlemen and ladies, you don't wanna miss this. Shit about to get real, you about to learn some real shit. One hand in the air if you not scared. I said, one hand in the air if you not scared. There's no need to be afraid, take a leap of faith. Step into the darkness, I promise you it's great. Learn the secret teachings of all ages. This is mystic information, you're now taking a journey of a lifetime. Let go of the flesh, let the spirit overpower you. Get possessed by the ancient forces of brightness. Without the black dark, how would you know what light is? Without pain and death, how would you know how good life is? This is not for the weak-hearted and weak-minded. Okay, let's go. Pay close attention, open up your third eyelid. Read between the lines of the scripture. Connect the dots and see the big picture. So listen. You gotta stop being so naive. Your government is corrupt with corporate greed. We got serpents in the White House, serpents in the Congress, serpents in the Vatican, and snakes will snake you. May I suggest you wake up and smell the bloodshed? It's genocide, hurry up and repent. May I suggest you wake up and smell the bloodshed? It's genocide, hurry up.